Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio instala CPI para investigar contrato da Prefeitura com empresa responsável pelos quiosques da Orla. E a gente vai fazer agora a análise de toda a documentação da Prefeitura com a Orla Rio e da Orla Rio com os operadores. Empresas suspeitas de sonegar ISS entram na mira do Legislativo Carioca. É mais uma CPI instalada nesta terça-feira. A investigação é baseada numa CPI idêntica instalada na Câmara de Vereadores de São Paulo, que descobriu um desvio de cerca de 3,5 bilhões de reais. E a mesa diretora da Câmara Municipal do Rio entrega a medalha Chiquinha Gonzaga a mulheres que se destacaram em diferentes setores. As mulheres, todas as vezes quando a gente fala que ela vai receber a medalha Chiquinha Gonzaga, existe assim uma satisfação, uma emoção enorme. E eu acho isso, fundamental, porque a Câmara teve essa sensibilidade, de criar uma medalha exclusiva para as mulheres. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações de uma das CPIs instaladas nesta terça-feira no Legislativo Carioca. A CPI da Orla do Rio vai apurar possíveis irregularidades no contrato de concessão entre o município e a empresa responsável pela administração dos quiosques na orla da cidade. Depois dos integrantes da CPI elegerem o vereador Marcelo Siciliano presidente da comissão, foi a vez de ouvir o voto de cada integrante da CPI para decidir quem ficaria com a relatoria. A discussão para chegar a um entendimento foi acirrada. Tanto o vereador Tiago Carribeiro quanto o parlamentar doutor Gilberto colocaram seus nomes à disposição para ser o relator da CPI. Mas o placar ficou empatado em 2-2 e foi preciso o voto do presidente Marcelo Siciliano para decidir. A composição da comissão ficou assim constituída. Presidente, vereador Marcelo Siciliano. Relator, o parlamentar Tiago Carribeiro. Integrantes, vereadores João Mendes de Jesus, doutor Gilberto, Fernando William e Tarcísio Mota, suplente. A CPI vai analisar e investigar se há indícios de irregularidades no contrato de concessão entre o município do Rio e a concessionária Orla Rio Associados Limitados, responsáveis pelos quiosques da Orla. O presidente vereador Marcelo Siciliano disse que tem estudos aprofundados e adiantados sobre o tema e lembrou que apresentou projetos de lei que tramitam na casa voltados para a orla da cidade. A gente começou a ter muitas reclamações, muitas denúncias de irregularidades e o dever dessa casa é fiscalizar o executivo. E fiscalizando o executivo através do contrato da prefeitura com a Orla Rio é uma maneira da gente fiscalizar. Então, hoje a gente instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, fico muito agradecido e muito honrado por ter sido escolhido como presidente, porque eles sabem do meu trabalho, eles sabem da minha luta da Orla da cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai fazer agora a análise de toda a documentação da Prefeitura com a Orla Rio e da Orla Rio com os operadores. Já o relator vereador Tiago Carribeiro destacou que criou uma comissão especial na Casa Legislativa para debater sobre esse segmento da sociedade. Em 2014, 2015, nós trabalhamos numa comissão especial sobre esse tema aqui na Casa. É uma concessão muito antiga, então é normal que a Casa, com o passar do tempo, venha acompanhar, venha fazer uma fiscalização. É importante para que a gente possa levar ao povo carioca e à sociedade como um todo como está sendo feita essa concessão e de que maneira ela está sendo trazendo benefícios para a cidade do Rio de Janeiro. Em uma
Uma próxima reunião já ficou agendada para a próxima semana. Na pauta, uma solicitação de requerimento de informação sobre os contratos de concessão da Orla Rio junto à Prefeitura. Ao todo, são cerca de 300 contratos que vão da Praia do Flamengo até o Grumari. Se tiver irregularidades, nós vamos fazer com que essas irregularidades sejam corrigidas. Se tiverem coisas absurdas que façam com que esse contrato seja passível de cancelamento e uma nova publicação e uma nova licitação para que se faça um novo contrato da Prefeitura com qualquer outra concessionária, que assim se faça. Aqui a gente está para investigar, para apurar e para que seja feita justiça da forma mais digna, legítima e transparente através da CPI. A outra CPI, instalada nesta terça-feira, vai investigar indícios de sonegação fiscal de ISS na cidade. Vereadores suspeitam de crime contra os cofres públicos e desvio de dinheiro para paraísos fiscais. O vereador Fernando William foi escolhido por unanimidade o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar e investigar as suspeitas de sonegação fiscal do ISS, o Imposto sobre Serviços no município do Rio. A comissão é integrada também pelos vereadores Inaldo Silva, Dr. Gilberto, Átila Nunes e Dr. Jorge Manaia, indicado como relator da CPI. A investigação é baseada numa CPI idêntica instalada na Câmara de Vereadores de São Paulo, que descobriu um desvio de cerca de 3,5 bilhões de reais. Destes, 800 milhões já foram recuperados. O dinheiro era levado para paraísos fiscais por empresas do mercado financeiro. Os vereadores cariocas acreditam que o mesmo esquema possa estar se repetindo aqui no Rio. Foram denúncias, na realidade, já comprovadas numa CPI em São Paulo de evasão fiscal por parte de empresas financeiras ligadas a bancos, onde simplesmente elas acabam sediando em municípios onde a cobrança do ISS é uma cobrança inferior, uma alíquota inferior, mas que na realidade a prestação do serviço é realizada aqui na capital. O que em São Paulo, só no primeiro momento, foram quase 1 bilhão de reais pagos por essas empresas e outras foram multadas acima da casa de 3 bilhões. Então, por mais que nós temos que analisar detalhadamente o mercado carioca, mas muito provavelmente algo similar deve estar acontecendo na nossa cidade. Segundo o presidente da CPI, a comissão vai iniciar os trabalhos tentando entender como funciona o mecanismo da arrecadação de impostos e como as fraudes podem acontecer. No primeiro momento, a gente está tentando encontrar alguém da Fundação Getúlio Vargas, uma instituição importante, que nos venha dar praticamente uma aula sobre esse tema, franchise, leasing, factoring. Isso seria o primeiro passo. O segundo passo seria convidar, claro, o presidente da CPI em São Paulo para que ele nos desse uma orientação dos caminhos que foram seguidos, os passos que foram dados, etc. Como é que se conduziu a CPI, que foi extremamente bem sucedida. Bom, a partir daí começar a convocar os atores, convocar a Secretaria de Fazenda, um representante da Comissão de Valores Imobiliários do Rio de Janeiro. A comissão acredita que, se comprovadas as fraudes, o município do Rio pode recuperar pelo menos 300 milhões de reais. Estamos daí numa expectativa aí, acima de 300 milhões de reais de uma forma rápida, em termos de acordos, mas nós ainda não temos como dizer isso. São Paulo recuperou inicialmente 800 milhões, mas o débito ainda é bem maior, seria em torno de 3,5 bilhões de reais. Então nós temos que fazer as contas para não agirmos de maneira leviana com relação a isso. Nós temos aqui, na verdade, chamar as instituições, verificar, confirmar se existem instituições que estão praticando isso no município de Rio de Janeiro, para a partir daí nós chegarmos a uma conta. É um trabalho bastante, vamos dizer assim, bastante grande, bastante árduo que nós temos ainda pela frente. Na sessão plenária desta terça-feira, 18 vetos do Poder Executivo estavam na pauta da ordem do dia. 3 vetos foram votados e rejeitados. Um veto foi adiado. Os outros vetos retornarão na pauta da ordem do dia na próxima sessão plenária. São vetos que tiram o poder desta casa, do poder legislativo. O vereador agora não pode mais nomear praça, fazer indicação de nome, de rua. Então, eu queria fazer esse diálogo, eu já fiz outras vezes esse diálogo, vereador Jairinho, que isso aqui é inadmissível. Isso aqui está trancando a pauta inteira de projetos importantes para a cidade, porque o prefeito não tem a capacidade de dialogar com o poder legislativo.
Durante a sessão, o vereador Tarcísio Mota solicitou a criação da comissão especial para discutir assuntos sobre o Carnaval. Nós propusemos e tivemos aprovada a comissão do Carnaval pelo 4º ano consecutivo, porque, na nossa opinião, ainda há muito a ser discutido. O Carnaval desse ano trouxe novidades, trouxe mais complicações e, por exemplo, a Prefeitura está este ano tendo que discutir, tendo que apresentar um novo caderno de encargos para o Carnaval de rua. E por isso nós queremos acompanhar esse processo com a experiência que acumulamos e, além disso, discutir a questão do financiamento do Carnaval, privado e público, e as responsabilidades. O governo Crivella se mostrou nos últimos 3 anos inimigo do Carnaval. Foram 4 anos em que o Carnaval tentou ser diminuído pela Prefeitura. Desse ponto de vista, a gente segue aqui para poder fornecer o papel de fiscalizador daquilo que a Prefeitura está fazendo e de proposição disso, que é patrimônio cultural de todo carioca e da cidade, para que a gente possa acompanhar as relações entre a Prefeitura e o Carnaval. O vereador Dr. Jairinho, líder do governo, explicou aos parlamentares alguns detalhes sobre o projeto de lei Minha Casa, Meu Professor, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto é única e exclusivamente para projetos de interesse social e para funcionário público. Acredito eu que com essa emenda, esse projeto vai ao encontro daquilo que as pessoas precisam, que as pessoas entendem que é necessário para votar esse projeto. Você vai ver no próximo bloco. Mesa diretora da Câmara do Rio homenageia 2 mulheres que se destacaram em diferentes setores com medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente, mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que, atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. A Câmara Municipal do Rio vai se transformar em um posto de saúde nesta quinta-feira. Tudo para aderir à campanha de vacinação contra o sarampo. O objetivo é imunizar o maior número de funcionários possível. Mais uma vez, com parceria à Secretaria de Saúde, nós vamos conseguir fazer a vacinação de sarampo. Isso é uma coisa já que os funcionários já estão pedindo há algum tempo. No início a gente estava com alguma dificuldade, mas conseguimos, e será no dia 12, agora, quinta-feira, de 9 às 15, no saguão lá do B, onde nós vamos fazer a vacinação. É preconizado que pessoas até 29 anos tenham 2 doses da vacina. Então, o que isso significa? É importante trazer a sua carteira de vacinação para a gente ver se tem 2 doses. Se tiver só uma, a gente vai complementar com a segunda dose, se você estiver abaixo de 29 anos. Agora, se você já tiver 2 doses, não será preciso fazer nenhum tipo de complementação e a sua carteira já está toda certinha. No entanto, se a pessoa não sabe, não tem carteira, tem dúvidas em relação a isso, aí como é que funciona? Se a pessoa tem até 29 anos, ela vai fazer 2 doses da vacina. Se ela tem entre 30 e 59 anos, vai fazer apenas 1 dose. A vacina está contraindicada em pacientes que são imunossuprimidos. Então, é o caso, por exemplo, de HIV, que está com CD4, que é uma forma de avaliar, né, a imunidade baixa, pacientes que tomam corticoide em dose imunossupressora e também em grávidas. A vacina também está contraindicada em quem está com febre. Tirando isso, as outras pessoas podem procurar nosso atendimento aqui no saguão para receberem uma orientação, uma informação adequada para o seu caso.
Leis aprovadas pela Câmara do Rio ampliam direitos do consumidor e melhoram a relação entre cariocas e empresas privadas. Projeto de lei complementar determina a criação de áreas de estacionamento especial para táxis. Projeto de lei inclui a prática do jiu-jitsu como atividade extracurricular nas escolas municipais. E Câmara do Rio entrega moções de louvor ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro e presta homenagem a profissionais mulheres de destaque na área. E ainda em comemoração pelo Dia da Mulher, a mesa diretora da Câmara do Rio prestou homenagens em solenidade realizada no plenário da Casa Legislativa. 2 mulheres que se destacaram em diferentes setores receberam a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Maria Araújo, escritora e artista plástica, trabalhou como colunista e participou de exposições de pintura e de esculturas no Brasil e no exterior. Ela teve a trajetória artística reconhecida por diversas instituições, enriqueceu o cenário literário do país e, por isso, foi escolhida para ser homenageada com a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga em uma solenidade do Dia Internacional da Mulher. Eu fui uma mulher totalmente dedicada à família. E aos 50 anos eu tive um ninho vazio, aquela síndrome que todas nós que somos totalmente voltadas para a vida doméstica sente quando os filhos estão formados, quando o marido ainda continua a trabalhar. E nesse período eu voltei aos estudos, fiz a pós-graduação e aí foi onde eu caminhei nas artes, na literatura. Então eu falo sempre que nunca é tarde para a mulher se reinventar. E sinto muita alegria nesse momento com essa homenagem, que fortalece muito esse meu modo de pensar. Andréa Maria Viana Bussadi de Oliveira é jornalista e colaboradora da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil. Há 3 anos, ela organiza o seminário Rio Te Ama, com o objetivo de disseminar informações importantes sobre tratamentos do espectro autista. Com o nascimento de um dos seus filhos, Gabriel, Andréa se dedica à inclusão social de crianças e pessoas com necessidades especiais. Eu estou muito emocionada também, porque é tudo isso junto. Meu filho tem 20 anos, então passa um filme, né, de tudo que a gente já passou, que ele era autista severo, agora eu acho que ele está mais leve e tudo, então foi tudo muito complicado, tudo muito difícil. Só quem é mãe de um filho, tem um filho autista, sabe como é, que assim, para todo mundo que tudo é fácil, para a gente é tudo muito difícil, como escovar dente, ir no salão cortar o cabelo, então é uma luta assim, diária, né? E eu estou muito feliz, muito emocionada também. Participaram da solenidade representantes da OAB, da Prefeitura, além da primeira-dama do município, Silvia Jane Crivella, e a atriz apresentadora Eliane Ovalle. A medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga foi criada para homenagear mulheres que se destacaram em diferentes setores, entre eles questões humanitárias e também na arte, na cultura. Essa medalha é ícone, né? Porque as mulheres, todas as vezes quando a gente fala que ela vai receber a medalha Chiquinha Gonzaga, existe assim uma satisfação, uma emoção enorme. E eu acho isso, sabe, fundamental, porque a Câmara teve essa sensibilidade, né? De criar uma medalha exclusiva para as mulheres. Essas 2 pessoas que estão recebendo hoje, para mim, são muito especiais. Uma é uma grande lutadora pela causa do autismo, né? O seu filho é autista e ela vem fazendo diversos debates, fóruns com profissionais internacionais, porque infelizmente o Brasil hoje a gente está um pouquinho atrasado, né, na questão do transtorno do espectro. Então ela traz para a gente aqui vários profissionais, de renome. E, para mim, é fundamental, já que luto por esta causa. E a outra é uma grande escritora, que também faz vários projetos sociais, é muito engajada. Enfim, são mulheres brilhantes, né? E aí eu parabenizo a Câmara, porque, na verdade, essa medalha ela é exclusiva para nós mulheres. E isso realmente é espetacular. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.